Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. É tanto glória ali atrás que a voz faltou. Mas, amém. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Peço aos irmãos que abram a Bíblia, o livro de Daniel, uma confirmação de Deus, glória, através do presbítero Sérgio, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, eu vou estar lendo alguns versículos, os irmãos acompanhem fazendo um favor. Pareceu bem a Dário constituí-lo sobre o seu reino, centro e 20 presidentes que estivesse sobre todo o seu reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. Capítulo 10, versículo 10. E Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, e o lançou na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. E 17. E foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Peço aos irmãos se assente, aleluia, uma vigília de palavra e oração, aleluia. Eu estava ali sentado atrás, ligado por Deus em oração, aleluia, louvando o nome do Senhor, e o Senhor marcou essa palavra no meu coração, a qual eu tenho lido durante esses dias, esses meses, acerca da história de Daniel. Aleluia. O rei Dário agora, ele vai levantar, aleluia, 120 homens. Para quê? Para que o seu reinado não sofresse dano algum. Interessante que eu, na minha casa, lendo esse texto, aleluia, o Espírito Santo me lembrou acerca, aleluia, da igreja primitiva, dentro de um lugar, aleluia, reunido no mesmo propósito, aleluia, no mesmo pensamento, e foram batizados 120 pessoas, aleluia, mas só tinha alguém ali, aleluia, que costumava, que tinha um costume de falar das coisas de Deus. E eu lendo esse texto de Daniel, eu pude ver que o rei agora vai levantar 120 homens, mas vai diferenciar 3, aleluia, mais um que vai se destacar no meio dos 120 homens, vai ser Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era um homem separado, independente de Daniel estar no meio da Babilônia, um lugar corrompido, preso, aleluia, mas a oração de Daniel não estava sendo impedida de chegar ao trono de Deus. Aleluia, Daniel está até dentro da muralha, aleluia, Daniel está até dentro do palácio, aprisionado, aleluia, com os costumes daquela época da Babilônia, mas Daniel não vai mudar o seu costume, porque vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes ele fazia, aleluia. Interessante é que esse ministério, ele sempre nos levanta a orar, mas tem uma geração que vive nesse mundo que já desprezou a oração,
parar. Mas Daniel, que tem a excelência de um espírito reto, aleluia, de alguém que adora, em meio à Babilônia, ele nunca vai deixar de fazer o que Deus determinou para ele fazer, independente, aleluia, do que o mundo está vivendo, independente do que está acontecendo. Nós não temos que ter medo, aleluia, do que está afligindo a multidão, porque nós fomos selados e chamados para um decreto. É por isso que eu amo a história do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, aleluia, importa que eu padeça, aleluia, por amor do evangelho. Apóstolo Paulo passava por vários continentes e por várias cidades, mas de maneira nenhuma ele deixava de pregar a palavra de Deus, porque valia mais alguém perder a vida por amor do evangelho do que o evangelho não ser pregado. Aleluia! E hoje em dia nós temos visto, aleluia, muitas denominações desprezando o evangelho, mas tem igreja ainda remanescente nessa terra, o que luta pelos seus princípios e que não larga a palavra de dia e de noite, medita nela toda hora, porque no dia da adversidade é através da palavra que nós iremos vencer aquilo que está nos afligindo. E eu, aleluia, falando aqui, eu me lembrei a quando o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O inimigo vai tentar Jesus através da palavra, mas Jesus vai dizer, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus mostrando pra gente o princípio, aleluia, ele está no meio, mas no fim a palavra vai ser a mesma, e a igreja não pode mudar. Daniel agora está passando pelo momento a qual ele vai descobrir que levantaram o Egito, mas Daniel ele não vai desistir, porque Daniel ele sabia a quem ele servia. Daniel cria em quem, aleluia, ia dar a salvação para ele. E o texto vai dizer no capítulo 10 que quando Daniel descobre do Egito, ele não vai deixar de orar. Alguém que está lá fora fizeram um edito para a gente que está aqui dentro, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que a gente vai parar, que a igreja não vai para frente. Aleluia, eu quero te dizer, coloque a boca no pó, porque ainda há esperança. O mundo não pode parar a igreja, porque a igreja, aleluia, é o projeto de Deus, é a ferramenta de Deus e é a salvação de Deus para essa terra. O texto vai dizer no capítulo 10 que Daniel agora ele ouve o edito. Se é outro, os crentes dessa época vai dizer, eu vou parar, eu vou desistir, porque eu encarar leão no meio da cova, se eu não consigo encarar um traficante no meio da favela, eu vou encarar um leão aonde? Eu não tenho como encarar o leão. O traficante, você conversa com ele através do seu linguajar, ele vai falar assim, tá bom, pastor, tá abençoado. Mas agora o leão, é só Deus que faz ele dormir. É só Deus que faz leão dormir. É só Deus que faz leão dormir. A gente, se tiver de frente com um traficante, que te fala, ó, Deus mandou. Deus falou, ele vai abaixar a arma e vai ficar quietinho. Agora com o leão, meu irmão, é só oração. É só oração, e não era um leão só, não. Era mais de um leão. E outra, os leões estavam famintos. O texto vai dizer que os leões estavam famintos. Mas entenda bem, enquanto tem alguém que está vendo o edito, estando escrito, você não vai vencer, vocês vão parar. É alguém que está olhando, que tem um espírito excelente, vai falar assim, eu vou parar por quê? Porque quem está comigo é maior do que quem está no mundo. Quem
porque Moisés sabia da capacitação dele, mas ele sabia que se Deus fosse na frente, não tinha para ninguém, porque a palavra vai dizer de Gênesis Apocalipse que ele é o general de batalha. Contra ele ninguém se levanta, porque ele abate a todos que se levantam e exalta aqueles que estão caídos. Aleluia! Esse Deus que nós servimos é um Deus de excelência, que quando nós se humilhamos e falamos: Senhor, eu não estou aguentando, por favor, vai na minha frente. Vai na minha frente. Entra nesse negócio. Muitas das vezes estamos entrando em erro porque não estamos dizendo para Deus: vai na minha frente. Vai na minha frente. Eu fiquei imaginando Daniel falando: Senhor, esse edito está até escrito, a cova está até preparada, mas eu não vou deixar de orar. Mas vai na minha frente. Mas vai na minha frente. Senhor, vai na minha frente, porque vai dizer em Gênesis: antes de criar Adão, ele que criou os animais. Quem é o leão na frente de Deus? Quem é o leão na frente de Deus? Se ele diz: haja e ouve. Haja e ouve. Agora, quando Daniel está lá, eu creio que Daniel tem que ter orado: Senhor, vai na minha frente, porque se eu entrar lá de qualquer maneira, esse leão vai me devorar. Mas vai na minha frente. Vai na minha frente. É o Espírito Santo dizendo para mim e para você, irmão: não entra em nenhuma batalha se Deus não tiver no negócio. Eu estou te falando porque eu estou passando pelo propósito, porque eu entrei pelo meu coração, mas Deus tem dado vitória, porque em meio à guerra eu falei: Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. Eu até entrei pelo meu coração, mas eu não estou sozinho. E o Senhor falou: eu estou contigo. Eu vou te dar vitória, porque nessa guerra tu não terás que pelejar, mas eu que pelejarei contigo. Aleluia! E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos: não entra na peleja se Deus não tiver no negócio, porque se entrar na peleja, se Deus não tiver no negócio, vai passar processo, ou talvez o leão pode até te devorar. Meu Deus. O leão pode até te devorar, porque tem muitas pessoas vivendo hoje a cultura da Babilônia, se levantando contra aqueles que oram 3 vezes ao dia, se levantando contra uma igreja que prega a verdade da palavra, se levantando contra os costumes da igreja, dizendo que não é assim, que não é desse jeito. Cada denominação tem o seu costume e tem a sua doutrina, mas o espírito da Babilônia está querendo entrar dentro das igrejas e querendo acabar com a palavra de Deus. Eu quero te dizer, meus irmãos, não vai pelo que a Babilônia está falando, mas vai pelo que a palavra de Deus ela te diz. Se o anjo da igreja diz: faz assim, faz assim, porque você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E em tudo que você colocar as mãos, prosperará. Aleluia, porque o anjo da igreja, ele foi levantado por Deus. E eu voltando para o texto, eu quero dizer que Daniel não deixou de orar. Daniel sabia que daqueles 120 homens se levantaram um povo dizendo: Rei Dário, faz um edito. Se alguém durante tantos dias não te pedir alguma coisa ou pedir outros deuses, faça um decreto, uma aliança, uma norma, aleluia, para que seja lançado nas covas dos leões. E Daniel, quando ele ouve esse edito, ele não vai deixar de levar à frente o propósito de Deus, e ele vai orar.
Mas aqueles que estão dentro da Babilônia, que não quer fazer nada, ele vai ir de fininho, vai ver Daniel orando, aleluia, porque tinha a janela da banda de Jerusalém. Eles vão correr, porque eles não querem fazer nada e quer atrapalhar quem faz. E Daniel, ele continua orando, mas aqueles que estão vendo, vai correndo para dar e vai dizer: olha lá, Daniel está orando. O Senhor não levantou o edito? O Senhor não levantou o edito? Daniel está respeitando o edito a qual o Senhor levantou. Mas entenda bem, quando o rei Dário ouve que Daniel estava orando, tu pensa que ele se alegrou? Ele não se alegrou não, ele se entristeceu, porque ele conhecia quem estava com Daniel. Mas ele não podia mudar a sentença. Ele não poderia mudar a sentença porque ele era o rei. Mas quem está do lado de fora, no meio da Babilônia, ele não sabe que quem está contigo. Muitas das vezes tu está passando um processo, mas o Espírito Santo de Deus está contigo. Muitas das vezes você está chorando dentro da tua casa, orando, mas o Senhor está contigo. Mas tem alguém que está passando na beira da tua casa e está dizendo assim: está orando à toa, isso não vai para frente, isso não vai dar certo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe de orar, porque o rei que estabeleceu a sentença vai ser o mesmo rei que vai se entristecer e vai ter que jejuar pela tua vida. Porque o texto vai dizer que quando ele manda chamar Daniel para jogar nas covas dos leões, o texto dele, o semblante dele vai se entristecer de uma tal maneira que ele vai entrar para o seu palácio, ele vai jejuar e vai pedir que naquele dia não trouxesse nem instrumento para trazer alegria. Porque ele sabia que quem estava na cova dos leões não merecia. Ele sabia que quem foi jogado nas covas dos leões não merecia estar lá. E através, aleluia, do jejum e do propósito da oração de Daniel, ele vai chegar na porta e vai falar assim: eu creio ele abrindo a brechinha lá da portinha que ficou. Daniel vai falar: ô rei, eu estou aqui. Ô rei, eu estou aqui. É alguém que levantou o edito contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, achando que os leões iam te devorar. E o rei chegou lá e falou assim: ei, você está aí? Você vai levantar e vai falar assim: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Alguém que está achando que tu não ia vencer, que tu não ia conquistar, você vai levantar e vai dizer: eu ainda estou aqui. E o rei vai dizer: abre depressa, tira essa pedra, remove essa pedra, coloca Daniel para fora, aleluia, porque esse homem nunca mereceu estar aí dentro, aleluia. Agora traz aqueles que merecem estar aí dentro e joga aí dentro. O texto vai dizer que antes deles jogarem, aleluia, os leões devoram. Antes deles ser jogados, os leões devoraram. Eu pensando em ler esse texto, eu parei e meditei. Aleluia, era para os leões estar na porta, esperando Daniel cair. Mas os leões estavam lá embaixo, não tinha nem subido a escada. Era Daniel que tinha que ir até os leões, não eram os leões que tinham que ir até Daniel. Mas quando o rei fala: traz quem merece ser jogado, quem vai, aleluia, de encontro com ele é o leão. Não é eles que vai de encontro com o leão. Porque o texto vai dizer que quando eles são lançados, os leões vêm. Meu irmão, aleluia, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa os levantes que está vindo, é você que vai confrontar, aleluia, o que está vindo contra você. Não é o que está vindo contra você que vai prevalecer, é você que vai contra o que está querendo prevalecer contra a sua vida. Porque quando você for, Deus vai te dar vitória. Aí Deus vai falar assim: agora quem tem que ir é aqueles que merecem. É aqueles que merecem estar nessa tribulação. Não é que Deus quer isso para ninguém, mas infelizmente é as pessoas que estão com o coração muito duro para o Evangelho. E infelizmente elas vão ter que ir. Por mais que a igreja pregue o Evangelho, são as pessoas que estão predestinadas a ir para os seus caminhos,
presbítero Marco bem disse aqui, para entrar na porta estreita não é fácil, é muito mais fácil entrar na porta larga, porque a larga ela vai te dar grande recurso, aleluia, dentro da Babilônia, dentro do mundo, mas a porta estreita não vai ter como você levar carro, levar casa, levar tesouro, não vai ter como você levar nada, você só vai levar, sabe o que? Cicatrizes no ombro, porque para passar na porta estreita, eu posso conjecturar, aleluia, se a porta é estreita, imagina os muros, cheios de chapisco, aleluia, muitas das vezes com espinho, aleluia, para você, aleluia, entrar, chegar no fim com alguma marca, para quando você chegar lá no final dizer assim, eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas não perdi a minha fé, aleluia, meus irmãos, eu quero deixar para você nessa noite, não perca a tua fé, vamos passar pela porta estreita, porque lá no final, nós iremos receber a recompensa de vitória, a qual o Senhor tem determinado para a sua igreja, porque a igreja que é fiel, aleluia, ela vai estar com Cristo no céu, não precisa você só se preocupar, só não perca a excelência do Espírito que está sobre você. Essa igreja ela tem ministrado sobre o batismo do Espírito Santo, essa igreja tem falado sobre a escola bíblica dominical, sobre a doutrina, aleluia, aleluia, sobre, aleluia, meu Deus, sobre as coisas, aleluia, bíblica. Não deixa de cumprir o Evangelho, porque eu sou testemunha viva dessa igreja. Quem era o diácono Mário? Um homem ignorante, que não sabia falar, pouco sabia ler. Eu sou muito grato ao Espírito Santo e ao ministério dessa igreja, a qual me instruíram, e me instruíram muito bem dentro da palavra. Hoje, pela graça, sei ler um pouco, aleluia, o Espírito Santo me dá interpretação, fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas. Ei, meu irmão, não desista do propósito de Deus para a sua vida, aleluia, por mais que a luta está se levantando, o propósito de Deus na sua vida, aleluia, ele vai ser cumprido, independente da circunstância, você vai vencer, como eu vou vencer junto com a igreja. E eu agradeço a minha oportunidade